Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula. Continuando o nosso estudo sobre a litosfera, hoje falaremos sobre os minerais e as rochas. Os minerais são materiais sólidos classificados de acordo com a composição, a estrutura e o local de ocorrência. Quanto à composição, os minerais podem ser constituídos de um ou mais elementos. Minerais constituídos pelos mesmos elementos podem ser completamente distintos em razão de como os elementos estão organizados, resultando em diferentes formas estruturais. O minério é um mineral que tem valor comercial. Atualmente, os minérios importantes encontrados no Brasil são a bauxita, de onde se extrai o alumínio, o minério de ferro e o manganês. A ciência que estuda as rochas é chamada de petrologia, uma área de estudos da geologia. Os geólogos definem rocha como um sólido formado pela união natural de um tipo ou de vários tipos de minerais diferentes. São as rochas que compõem a litosfera e, consequentemente, a crosta terrestre. As rochas podem ser classificadas de acordo com a composição química, a forma estrutural ou a textura. No entanto, a maneira mais comum de caracterizá-las é de acordo com os processos de origem. Podem ser classificadas em 3 grupos: rochas ígneas ou magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. As rochas ígneas, também conhecidas como magmáticas, têm origem no resfriamento e solidificação do magma, ou lava vulcânica. O magma é um material viscoso que deu origem às primeiras rochas. Ainda é possível encontrá-lo principalmente no manto da Terra. Esse tipo de rocha costuma ser o mais antigo entre as 3 classificações e é extremamente resistente ao intemperismo e à erosão. As rochas ígneas podem ser subclassificadas em 2 tipos: rochas ígneas plutônicas e rochas ígneas vulcânicas. As rochas ígneas plutônicas são formadas de maneira lenta e gradativa, como o granito, o que permite formações cristalinas maiores. Elas são originárias de regiões profundas da crosta terrestre, mas podem ser encontradas na superfície devido a movimentos tectônicos que a trazem à tona ou ao desgaste do material que as encobre. As rochas ígneas vulcânicas são as rochas formadas pelo rápido resfriamento e solidificação do magma expelido por vulcões na superfície terrestre ou nos oceanos. Esse rápido resfriamento forma rochas com minerais menores e gera uma composição diferente de rochas ígneas, como, por exemplo, o basalto, que forma as faixas escuras da famosa calçada de Copacabana. As rochas sedimentares, como o próprio nome indica, são aquelas que têm origem na deposição, acúmulo e compactação de sedimentos, devido aos processos de intemperismo e erosão. Graças a esse acúmulo ao longo do tempo, as rochas sedimentares aparecem em uma estrutura de camadas sobrepostas. Esse tipo de rocha pode ter uma formação mais antiga ou recente na história geológica, sendo o tipo mais comum de rochas a se encontrar na superfície da crosta terrestre, mas o menos resistente aos processos de desgaste. As camadas vão cobrindo também restos de plantas e animais. Por isso, é muito comum encontrar restos ou marcas de animais e plantas em rochas sedimentares. O animal ou planta morre e é coberto por milhares de grãos de minerais.
Os restos ou marcas de organismos antigos são chamados de fósseis. Analisando os fósseis, os cientistas podem estudar como era a vida no passado em nosso planeta. Rochas metamórficas. São rochas originadas de outros tipos de rochas, que longe de seus locais de formação e submetidas a pressão e temperaturas diferenciadas, se transformam e modificam suas características em um processo denominado metamorfismo. As mudanças que dão origem às formações metamórficas ocorrem tanto no aspecto mineralógico, como a formação de novos tipos de minerais, quanto no aspecto textural, com alterações nos tipos de cristalização e alinhamentos e outros. O gneiss é uma rocha metamórfica originada geralmente do granito. O corcovado, o pão de açúcar e a maioria das rochas da Serra do Mar também são de gneisses. As gemas são rochas muito duras. São riquezas existentes no subsolo, comumente conhecidas como pedras preciosas. As jazidas de esmeralda, rubi, diamante e outras são raras, por isso essas pedras têm grande valor comercial. No subsolo também são encontradas jazidas de metais, por exemplo, ouro, ferro, manganês, alumínio, zinco, cobre, chumbo. Ainda as jazidas de material de origem orgânica, conhecida como combustíveis fósseis, formadas a partir da transformação de restos de plantas e animais. O carvão de pedra, ou hulha, e o petróleo são exemplos desses combustíveis, recursos energéticos, ou seja, substâncias utilizadas na produção de energia. O ciclo da rocha. Esse conceito básico da geologia descreve a origem e a possibilidade de transformação das rochas. Devido aos diferentes agentes internos, movimentos tectônicos e vulcanismo, e externos, intemperismo e erosão, as rochas do planeta Terra vão se modificar em busca de um equilíbrio natural em relação às condições apresentadas. As primeiras rochas a surgir no nosso planeta foram as rochas ígneas, originadas do resfriamento de sua parte mais externa. Com o passar do tempo, parte das rochas ígneas foi se transformando em rochas metamórficas, devido ao aumento de calor e pressão, ocasionado pelo choque entre grandes massas de rocha ígnea. Parte dessas rochas metamórficas recém-transformadas foram fundidas ou mais metamorfizadas ainda. Quando a atividade vulcânica diminuiu sua intensidade e a atmosfera se estabilizou, originando os agentes externos, tanto as rochas ígneas quanto as rochas metamórficas começaram a sofrer os efeitos da temperatura, da água, do vento, de substâncias orgânicas e foram sendo erodidas, produzindo assim as rochas sedimentares. É importante destacar que não existe um caminho exato a ser percorrido no ciclo das rochas. Uma rocha sedimentar pode ser fundida e se transformar em magma. Posteriormente, com resfriamento e a transformação em rocha ígnea, ela pode ser intemperizada e erodida outra vez e voltar a ser uma rocha sedimentar sem ter se transformado em rocha metamórfica. O ciclo das rochas representa as diferentes possibilidades de transformação de um tipo de rocha em outro. Espero que vocês tenham gostado. Voltem aqui sempre que precisarem para tirar dúvidas. Nos vemos em breve.